Meus irmãos e minhas irmãs, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, culturais, sociológicos, teológicos, todas as formas que acharmos para ajudar o nosso professor e a nossa professora de escola dominical. Aqui estaremos disponibilizando no canal as formas de ajudar com subsídios para o plano de aula, plano de ensino do professor e da professora. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Te agradeço pela inscrição, te agradeço pelos comentários que tem feito, pelos likes, pela divulgação do trabalho. Deus continue te abençoando. E você que é a primeira vez acessa o canal, te convido a inscrever-se no canal. Inscreva-se no canal, dê um likezinho, ative o sininho para você ser notificado em primeira mão. Quando postarmos vídeos novos aqui, você é notificado, recebe uma notificação e você pode assistir esses novos vídeos. Também pode ter acesso aos vídeos anteriores dos trimestres passados. Você, através das playlists, eles estão disponibilizados lá, uma pasta com todo o trimestre ali dentro. Então você pode ter acesso. E já estamos com saudade desse trimestre. Hoje é a última lição, a lição datada do dia 30 de dezembro, a lição de número 13. Estamos com saudade, já vai ser ano novo. Então eu quero desejar a você, nesse ano que se inicia, que Deus continue te abençoando, te prosperando e que esteja junto conosco aqui no canal EBD em Ação, aprendendo dos trimestres que virá. Estaremos aqui dando continuidade a esse trabalho, ajudando, auxiliando os professores, e você pode nos acompanhar ao longo do trimestre através do canal EBD em Ação. O assunto de hoje é: o vento ainda sopra onde quer. E o texto do dia está em Joel 2:28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E a síntese, o mover do Espírito e a obra de Deus não estão restritos a uma teologia ou à vontade de Deus. Voltando a Atos 2 é o primeiro tópico. Que podemos aprender em Atos 2? A teologia de Atos. Os ensinos de Atos não são somente a parte histórica. Muitos têm dito que o livro de Atos é o livro histórico e a história não tem nada de doutrina. As doutrinas são as cartas de Paulo. E nas cartas de Paulo não está ensinando sobre o batismo com o Espírito Santo. Então nós não temos nada a ver com isso. Mas o certo é que a teologia lucana, busque sobre a teologia lucana, o ensino da palavra de Deus a partir de Atos dos Apóstolos, aonde o primeiro versículo que Pedro prega, ele diz que esta promessa diz respeito a vós, aos vossos filhos, aos que estão longe e a tantos quanto Deus o vosso Senhor chamar. Que promessa? A promessa do Espírito, do derramar do Espírito, do batismo com o Espírito, do falar novas línguas, das maravilhas e dos milagres. É isto que ele está dizendo. Então isto é válido para a atualidade, não ficou no passado como alguns pregam e tentam justificar e vivem uma vida sem as manifestações operacionais do Espírito de Deus. Busque alguém que foi alcançado pelo batismo com o Espírito Santo, pela renovação. Busque alguém que faz uso dos dons espirituais, você vê a diferença dessas pessoas. Busque sobre isso. Então não ficou no passado. Cristo, ele disse, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E eles já tinham o Espírito de Deus e receberam esse revestimento. Quando o cristão aceita Cristo, o Espírito vem morar na vida dele. Agora, o revestimento é através da busca, da persistência em nome do Senhor Jesus. O texto de Atos diz que cada um falava em suas línguas e as pessoas entendiam. E ali tinham mais ou menos umas 12 etnias de línguas diferentes. E cada uma das pessoas que eram dessas línguas diferentes ouviam os discípulos falando na sua própria língua. O que vai muitas pessoas dizer, interpretar que os dons ou o batismo com o Espírito Santo é você aprender uma língua diferente. Você é português, aprende um inglês. Você é brasileiro, aprende um espanhol. Aí você tem esse dom, esse é o dom do Espírito de Deus. No entanto, as pessoas que estavam ali orando, os quase 120, que começou com quase 500 pessoas, conforme Paulo registra, mas ao longo da busca, a persistência acaba para alguns, e quase 120 que estavam no dia do derramar do Espírito de Deus. E eles não aprenderam na escola,
Eles não estavam em uma escola de idiomas, eles estavam na igreja orando e buscando e simultaneamente falavam em línguas. Então é um milagre, algo de Deus. Então as pessoas que querem entender sobre milagre, milagre não se explica, você acredita pela fé, nós acreditamos pela fé e buscamos pela fé. E essas pessoas falavam e virou motivo de zombarias, até Pedro explicar para ele o que estava acontecendo ali. Então nos dias atuais muitos têm feito chacota com os pentecostais, têm feito zombarias, têm zombado das línguas, têm zombado do culto espiritual. Por mais que alguns precisam de algumas lições para tirar os excessos dos pentecostais, e os pentecostais foram prejudicados por muitas atitudes dos neopentecostais, quer dizer, os pentecostais mais novos, que saíram com outras preferências pela teologia da libertação, os cultos de cura divina fora dos padrões bíblicos, uma guerra espiritual fora dos padrões bíblicos. Isso prejudicou o andamento do meio pentecostal, mas apesar disso, os pentecostais acreditam na Bíblia, na veracidade da Bíblia, e também apregoam o batismo com o Espírito Santo e os dons espirituais, que é uma realidade. Busque fundamentos para isso que vamos encontrar na Bíblia e na atualidade, os feitos disso aí. Pessoas que foram curadas de fato, com a autenticação médica. O que nós podemos dizer para essas pessoas se o médico disse que ela foi curada e isso foi um milagre? Se ela estava desenganada. Nós temos diversas pessoas assim. Eu conheço e você que é pentecostal certamente conhece. O segundo tópico fala quando o poder de Deus chega. Paulo, a igreja de Corinto, Paulo disse que a igreja de Corinto tinha todos os dons. Era uma igreja muito poderosa. Mas ele disse, não é por isso que eu vou louvar vocês, não vou elogiar vocês, não vos louvo, porque dentro de vós, aí ele diz o que faltava o fruto do Espírito. E ele então começa ali em Corinto, dar lições de como fazer uso correto do culto, como fazer uso correto da cerimônia religiosa, como fazer uso correto dos dons espirituais, das profecias. Então nós devemos aprender com Paulo, ele está dando lições ali. E ele fala dos motivos para quais são a profecia, exortação, consolação e edificação. Não é profecia para sair por fora aí profetizando, ganhando dinheiro, revelando coisas fora dos padrões bíblicos. O uso dos dons espirituais. Nós observamos pela Bíblia que o poder de Deus, o Espírito Santo, quando se apodera de uma pessoa, é diferente da operação do demônio. O demônio, quando ele entra na vida de uma pessoa, que é chamada da possessão, ele se apodera das faculdades mentais das pessoas, do endemoniado. E ele perde o sentido, passa a ter uma força extraordinária, passa a dizer coisas e fazer coisas que ele não gostaria em sã consciência, porque ele está dominado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus é totalmente diferente. As pessoas ficam cônscias, as pessoas estão com a mente realmente consciente do que está acontecendo à sua volta. Porque pessoas acham que quando o Espírito de Deus se apodera, principalmente na hora do batismo com o Espírito Santo, isso é motivo de sair gritando, quebrando o banco, quebrando tudo. E alguns dizem que eles não viam nada, não viram nada. Todavia nós vemos discípulos, vemos Pedro, mesmo cheio do Espírito Santo, falando em línguas, ele está atinado, atento para o que estão falando à sua volta. Eles estão cheios de mosto, e ele ouve isso, mesmo falando em línguas, sendo batizado recentemente. Ele falou, não, o que vocês viram aqui, ninguém está cheio de mosto, ninguém está embriagado, ninguém está fora de si. Por isso que ele está dizendo que as pessoas estavam conscientes, ninguém estava fora de si. Então o Espírito, quando se apodera da vida de uma pessoa, é de uma forma inteligente, de uma forma moderada, de uma forma zelosa. O Espírito de Deus é zeloso, o nosso Deus é de ordem e de decência. E assim a vida da pessoa continua com ordem e decência, mesmo ele cheio do Espírito de Deus. A incredulidade, ela opera, ela impede da operação dos milagres. Em Cafarnaum, Cristo pôde fazer pouca coisa, porque as pessoas não creram nele. Uma geração má, incrédula, pede um sinal, mas nenhum sinal vos será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Então a incredulidade, ela deve ser quebrada como uma marreta esmiuça a penha, como diz Jeremias. As pessoas precisam entender, ter fé, buscar, prescrutar a Bíblia para entender qual que é o motivo das operações, dos milagres, como que acontece isso, não nos pormenores como a ciência quer explicar, porque isso não é questão
do laboratório científico, mas isso são questões da transcendência, questão da espiritualidade. E Paulo diz assim que o homem natural não entende as coisas espirituais, e o homem espiritual entende as coisas que são do espírito. Então nós temos que ser pessoas espirituais para entender as coisas transcendentes, as coisas que é do mundo espiritual. Por isso que o mundo não consegue entender, porque o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para não resplandecer o evangelho da glória de Deus. Então, se tem alguns incrédulos no nosso meio, eles precisam tirar a venda, como diz Davi: desvenda os meus olhos para que contemple as maravilhas da tua lei. O terceiro tópico: o vento sopra onde quer. O que é isso? Quer dizer que o homem não tem o domínio do vento. O ser humano não pode canalizar o vento e dizer ele vai soprar só para este lado. Não, o vento ele sopra onde quer. E a gente não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E está escrito: e assim é todo aquele que é dominado pelo Espírito. Nós não sabemos a procedência do Espírito, os seus menores, como surgiu o Espírito de Deus, qual os propósitos dele atuando, qual a finalidade. Sim, sabemos os atributos divinos, sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, sabemos aquilo que está revelado na palavra para as pessoas do Espírito de Deus. Sabemos, conhecemos, é o nosso amigo, é fiel, é uma pessoa, não é uma energia, ele entristece, ele se alegra. Então, uma série de coisas, nós sabemos disso, quem é o Espírito de Deus. Agora, não conseguimos dominar o Espírito de Deus. Não está ao nosso alcance ter a posse do Espírito de Deus para fazer aquilo que queremos com Ele. É Ele quem faz com nós. É Paulo quem diz: agora vivo não mais eu, é Cristo é quem vive em mim, porque Ele sabe qual que é o melhor. E ainda diz a lição: assim é todo aquele que é dominado pelo Espírito de Deus, é o Espírito que domina, é o Espírito que é derramado na nossa vida. E há uma diferença grande entre ter Cristo, ser salvo e ser batizado. A Bíblia deixa muito claro sobre isso. Já falamos em lições passadas que os discípulos eles já tinham Cristo. E Cristo soprou sobre eles o Espírito: recebeis o Espírito, eu vou, mas enviarei um outro Consolador. E soprou sobre eles o Espírito. E depois que eles estavam cheios do Espírito, Cristo disse: permanecei em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Na lição passada falamos de Cornélio, que já conhecia, de outras pessoas, outros grupos de cristãos que já tinham o Espírito de Deus, mas precisavam de recebimento do Espírito. Então a fé, a busca, nós precisamos buscar o revestimento. Busque isso. Se não acredita, comece a buscar. Se for verdade, eu quero receber. E ore em nome de Cristo, porque é o nome de Jesus Cristo que ele batiza. E está buscando, buscar o revestimento, permanecer em Jerusalém até que do alto. Então, os discípulos se maravilharam que até os gentios também recebiam o poder do Espírito, a manifestação do Espírito. Eles achavam que era só para eles de Jerusalém e ficavam maravilhados quando os gentios também recebiam e falavam em línguas. Então, na atualidade, isso para os pentecostais é uma realidade. Precisamos buscar os dons espirituais e buscar o Espírito de Deus na nossa vida, que o Espírito é quem dirige, o Espírito é quem renova. Quem tem o Espírito de Deus tem tudo, tem afinidade com Deus, entende o mundo espiritual, o mundo da transcendência. Quem tem o Espírito de Deus, ele desperta a esperança, desperta o amor. O trabalhar do Espírito de Deus na vida dele é através dos dons espirituais, através do fruto do Espírito, massificando essa carne. E as pessoas vivem um mundo com um comportamento, vivem no mundo com um comportamento diferente. É diferente do mundo, e é através desse comportamento, através da ação do Espírito de Deus, que nós nos tornamos luz para este mundo, que nos tornamos um destaque, as pessoas percebem através do que o Espírito de Deus opera na nossa vida, e o mundo percebe isso e podem receber também. Então nós estamos aqui para transmitir a ele esta paz que temos, essa tranquilidade de espírito, esta salvação, os milagres, as maravilhas que está disponibilizado para quem quiser só receber diante de Deus. E o falar em línguas, o revestimento, o poder que é através do Espírito de Deus. Portanto, professor e professora, que você a cada dia possa levar isso avante para os seus jovens, os nossos jovens, e que eles experimentem também na vida pessoal, uma experiência pessoal sobre o revestimento do Espírito, os dons espirituais ou toda a manifestação do Espírito de Deus. Deus em Cristo te abençoe. Feliz 2019. Espero você nos próximos semestres.